Diga a alguém que está ao seu lado, tu nasceste para seres mais que vencedor em Cristo Jesus. Diga-lhe, Jesus é a tua vitória, Jesus é a tua segurança e com Ele, tu e eu somos mais do que vencedores. E agora só os vencedores aplaudem. Só os vencedores podem aplaudir ao Rei, amém? Então hoje a minha mensagem é sobre a diferença entre a vitória e a derrota. Quantos querem saber? Quantos querem viver em vitória? Todos nós, não é? Todos nós, e nós temos vindo a falar sobre isto neste tempo, todos nós, se perguntamos a alguém se quer viver em vitória, todos vão dizer que sim, verdade? Todos querem vencer. No entanto, às vezes nós não estamos preparados para vencer com Deus. Se às vezes nós estamos seguros à lógica humana, àquilo que é o normal, podemos acabar por isso, por não desfrutar das bênçãos de Deus na nossa vida. Quantos já se aperceberam que às vezes nós somos muito carnais? O que é isso, ser muito carnais? É nós pensarmos muito logicamente, muito racionalmente e por causa disso acabarmos por perder aquilo que é de Deus. Diga assim comigo, Deus é sobrenatural. Então aquilo que Ele faz é sobrenatural. Eu não sei se hoje estou diante de uma igreja que está assim sobrenatural. Diga assim mais uma vez, nosso Deus é sobrenatural. Aquilo que Ele faz é sobrenatural. Sabe, nós dizemos isto muitas vezes, mas eu vou perguntar, sabe quem coloca limites a Deus? Diga, aponta assim para si e diga, sou eu mesma. Ou sou eu mesmo. Somos nós que às vezes colocamos limites a Deus. Quantos já se aperceberam que às vezes perguntamos a Deus, mas como é que isso vai acontecer? Como é que vai ser? Mas será que é mesmo possível? Mas isso era preciso um grande milagre. Mas isso, alguém já se deu conta que às vezes paramos um pouco para questionar, será que é possível Deus fazer? Ou se Ele vai ou não fazer? Alguém já foi assim, ou há muito tempo atrás, claro. Mas quem é que já fez essas perguntas a Deus? Eu já fiz muitas vezes. Se não faço quase todos os dias. Oh, meu Deus. E os irmãos? Amém? Então nós hoje vamos ver através da palavra de Deus algumas direções de como nós alcançarmos a vitória. E nós vamos basear a nossa mensagem em 2 de Reis, capítulo 7. Eu queria pedir aos irmãos que fôssemos para lá, para 2 de Reis, capítulo 7. E nós vamos viajar no tempo. Quantos é que gostam de viajar no tempo? Eu cá gosto muito. Mas nós vamos entrar nesta história de 2 de Reis, capítulo 7. E, muito resumidamente, para iniciarmos, podemos dizer que nesta passagem aqui, nós vamos ver como o povo de Israel estava a viver tempos de guerra. Quantos aqui já viveram tempos de guerra? Guerras interiores, guerras no trabalho, guerras, problemas, circunstâncias difíceis, sim? Já todos viveram? E a Bíblia mostra-nos aqui que o povo de Israel estava a viver tempos de guerra. Porquê? Nós podemos ler para entendermos melhor 2 de Reis capítulo 6 e versículo 24 e 25. Diz assim a palavra de Deus: E sucedeu depois disto que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e subiu e cercou a Samaria. E houve grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram, até que se vendeu uma cabeça de um jumento por 80 peças de prata e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. O que é que nós podemos fazer para trazermos isto aos tempos de hoje? Mais ou menos o que aconteceu foi que Ben-Hadad, rei da Síria, ele ajuntou o seu exército e cercou Samaria. O que aconteceu? Aconteceu uma grande fome em Samaria. Porquê? Porque nada entrava em Samaria, portanto o povo começou a passar fome. Nada entrava na cidade e eles ficaram totalmente sem recursos. E nós vemos aí até que o que aconteceu basicamente? Os preços inflacionaram. As coisas estavam muito caras. Onde é que nós já vimos isso? As coisas estavam cada vez mais caras. Eles não conseguiam comprar, não conseguiam suprir as suas necessidades. A Bíblia mostra-nos então que este povo, o povo de Israel, estava a passar fome, uma grande tribulação. E a situação do povo de Israel era então caótica, profundo caos. E no meio desta situação,
E eu quero dizer que às vezes nós também vivemos situações difíceis e no meio dessa situação difícil que Samaria estava a passar, que o povo de Israel estava a passar, o profeta Eliseu trouxe uma palavra de Deus. Quantos amam a palavra de Deus? Quantos amam? E agora vou fazer outra pergunta. Quantos creem nela? Porque é muito diferente nós acreditarmos e simplesmente, ou seja, simplesmente acreditarmos ou nós tomarmos a decisão de crer, de acreditar de todo o nosso coração nas promessas de Deus. Então levanta aí a sua mão no seu lugar, feche os seus olhos comigo e diga assim comigo: em nome de Jesus, eu declaro nesta manhã que eu creio na palavra de Deus. E agora, em nome de Jesus, eu levo cativo o meu entendimento e declaro que os meus olhos e os meus ouvidos espirituais estão atentos para receber a palavra de Deus, em nome de Jesus Cristo. Hoje eu recebo a vitória de Deus para a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quantos vão receber essa vitória? Glória a Deus. Então, como estamos a ver, a situação do povo de Israel era realmente problemática. Havia fome. E então, no capítulo 7, versículo 1, vamos ler a palavra que o profeta Eliseu trouxe da parte de Deus. Diz: então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. O que é que o profeta Eliseu estava a dizer? Basicamente, ele estava a dizer que a situação de fome, de caos do povo de Israel, amanhã, 24 horas apenas, iria reverter por completo. Ele até fala aqui de como é que, portanto, uma medida de farinha haverá por um ciclo, ou seja, por uma só moeda, poderiam comprar uma medida de farinha, 2 medidas de cevada também por um ciclo. É mais ou menos dizer assim: hoje o pão está a 4 euros. Um pão está a 4 euros. Amanhã o pão vai ser 10 cêntimos. Estão a entender? Mais ou menos é isto. Parecia impossível aos olhos humanos, sim ou não? Se eu agora chegasse aqui e dissesse amanhã toda a vossa vida financeira vai mudar, toda a vossa vida emocional vai mudar, amanhã por esta hora vocês vão ver algo milagroso acontecer. Quantos são sinceros para dizer que talvez duvidassem? Se nós disséssemos assim, amanhã por esta hora toda a economia do mundo vai mudar, você dizia, amém, que assim seja. É ou não é? O que aconteceu aqui, irmão? Veja isto. Isto é algo poderoso. Aquele povo estava a passar fome. Nós até se lermos um pouco mais o capítulo 6, nós vamos ver que as pessoas começaram a fazer coisas inacreditáveis para sobreviver. De tal ponto que estava tudo desanimado, triste, já não sabiam o que é que haviam de fazer, estavam a passar fome. E vem o profeta Eliseu e traz a palavra do Senhor. Eu quero dizer nesta manhã que a palavra do Senhor muda a sua vida. A palavra de Deus muda qualquer circunstância. A palavra de Deus é poderosa. Diz a Bíblia que a palavra de Deus é viva e eficaz, a tal ponto que ela entra, ela separa, ela muda toda e qualquer circunstância da sua vida. Eu vou perguntar de novo, quantos amam a palavra de Deus? Quantos creem que uma palavra vinda do céu pode mudar a sua vida? Amém? Então, o profeta Eliseu está aqui a profetizar que amanhã, mais ou menos por aquela altura, eles iriam ver a mão de Deus. Parecia impossível aos olhos humanos que esta reviravolta acontecesse. No entanto, nós vamos ver como Deus deu a vitória a este povo. Mas também vamos ver 2 situações diferentes. Um povo que alcança a vitória e uma pessoa que acaba por ser vencida pela sua própria incredulidade. Eu estou aqui hoje, nesta manhã, para dizer, nós somos mais que vencedores em Cristo, sim. Mas hoje é dia de nós renunciarmos à incredulidade. O que é incredulidade? É eu não acreditar. É eu duvidar. Porque, às vezes, eu costumo dizer que é preciso ter mais fé para não acreditar em Deus do que simplesmente acreditar nele.
É preciso às vezes mais fé para acreditar que o mundo foi criado assim, pum, do que acreditar que foi o Deus Todo-Poderoso que o criou. Posso ouvir um amém? Concordam comigo? Só que às vezes nós começamos a caminhar com Deus e nós acreditamos em Deus, acreditamos no que Jesus fez por nós, parece-nos até fácil de acreditar nisso, mas depois no dia-a-dia, diga assim comigo, o problema é o dia-a-dia. É ou não é? Você acreditar no que Jesus fez na cruz há 2000 anos atrás, acreditar que Deus o amou, talvez seja fácil. Mas o dia-a-dia, você dia-a-dia acreditar que Deus está consigo, dia-a-dia acreditar que Deus é sua cura, dia-a-dia acreditar que Deus está consigo para resolver e para ajudá-lo todas as circunstâncias da sua vida. Quantos creem nisso? Quantos creem que não estão sozinhos? Quantos creem nesta manhã que Deus é aquele autor absoluto da sua vida, aquele que o criou de uma forma maravilhosa? Quantos estão aqui nesta manhã que dizem Jesus vive e reina na minha vida para sempre? É assim ou não é? Só que às vezes as lutas do dia-a-dia nos fazem entrar em incredulidade. Talvez ninguém goste de ouvir isso, mas incredulidade é quando você não crê. É quando você duvida daquilo que Deus pode fazer. Talvez você não diga, não, eu não acredito. Mas você age em conformidade com essa incredulidade. Há aqui alguém que está comigo hoje, é assim ou não é? Nós não dizemos claramente, não, eu não acredito em Deus. Nós dizemos, eu acredito em Deus. Só que às vezes a incredulidade, o medo, a dúvida entram no nosso coração. Estou a falar de humanos para humanos? É a nossa humanidade, sim ou não? Quantos aqui alguma vez na vida já duvidaram? Quantos já duvidaram? Quantos já foram incrédulos? Quantos já pensaram, não disseram, eu não sei bem como é que Deus vai fazer isto. Eu nem sei bem se Deus disse isso ou não disse. Eu estou assim um pouquinho incrédula. Bem, eu estou diante de pessoas que não são incrédulas, glória a Deus, mas hoje eu declaro que aqueles que ainda têm um pouquinho de incredulidade na sua vida, hoje vão dizer, chega, vai embora incredulidade. Posso ouvir um amém? Então nós vamos ver através desta história como é que Deus deu a vitória ao povo de Israel, mas também vamos conhecer uma pessoa que foi literalmente esmagada pela sua incredulidade. Estão comigo? Então diga assim comigo, como é que eu vou receber, diga bem alto, vamos, como receber a vitória de Deus para a minha vida? E o primeiro ponto que eu lhe vou falar é o seguinte, vamos ver as diferenças entre aquele que recebe a vitória de Deus e aquele que se conforma com a derrota. E o primeiro ponto é, em quem é que você se apoia? Diga assim comigo, em quem é que você se apoia? Pergunta aí ao seu irmão amado, em quem é que tu te estás a apoiar? Pergunta ao outro, em quem é que tu te estás a apoiar? Vamos ao capítulo 7 de 2 de Reis, e vamos ver o versículo 2. E diz assim, vimos que no capítulo 1, o profeta Eliseu dá a profecia e diz que amanhã, diga comigo, amanhã, tudo vai mudar. No versículo 2 diz assim, porém um capitão, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse, eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse, eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. Vamos ver, o que acontece? O profeta Eliseu vem e dá a palavra de Deus. E diz que o rei, diz assim, porém um capitão, diga comigo, um capitão, em cuja mão o rei se encostava. Sabe, isso significa que o rei tinha a sua confiança colocada no capitão. Em cuja mão o rei se encostava, significa que o rei se apoiava naquele capitão. E eu vou-lhe perguntar assim, o capitão era incrédulo ou ele era crente em Deus? Ele era incrédulo. Ele disse assim, olha, eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, ele disse assim, olha, nem que Deus abrisse uma janela, rasgasse uma janela do céu e mandasse lá comida, isso nunca poderia acontecer.
Foi isso que o capitão disse. Você já teve assim também um baipe desses? Dizer, olha, nem que, assim, vamos ser sinceros, né? Nem que houvesse assim uma coisa extraordinária. Isso, alguém lhe disse, você não. Mas alguém lhe disse assim, achas mesmo que isso é possível? Você está a dizer assim, não, eu creio que Deus é a minha cura. Ele está comigo, Ele é a minha justiça, Ele vai ajudar-me. E alguém diz, olha, nem que acontecesse assim, nem que abrisse uma janela do céu, isso nunca iria acontecer. Você já esteve diante de alguém incrédulo? Alguém já lhe diz, achas mesmo que isso vai acontecer? Tira daí a tua ideia. Não estejas a pensar que Deus vai fazer alguma coisa, porque não vai. Então já não viste como é que a situação está? Olha bem para a situação. E a pessoa diz, não, mas eu tenho fé em Deus. Não, vamos lá, olha. Estás a ver o que é que diz aqui? Você recebe um relatório médico e você diz, não, Jesus é a minha força. E há alguém que lhe diz, não, olha, vê lá. Aí diz, vais morrer. Não é exagerar, não é? Nenhum relatório médico faz assim, vais morrer. Mas tudo indica que, estão comigo? Parece que não vai resultar nada, que não vai acontecer. Então esse capitão, ele disse, olha, nem que se abrissem janelas do céu e caísse lá comida, isso nunca iria acontecer. Diga assim comigo, incredulidade. E em quem é que o rei de Israel estava a apoiar-se? Nesse capitão. A pergunta que eu coloco hoje é, em quem é que você se apoia? Quem é a sua confiança? São os incrédulos à sua volta? Com quem você se junta? Com quem você conversa? Com quem você abre o seu coração? Com quem você desabafa? Com quem você fala? Com os incrédulos, piores que você? Então vai acontecer-lhe o mesmo que aconteceu a este rei. Você não vai ver a vitória. Uau! Coça a cabeça e diga, meu Deus do céu. Diga assim comigo, incredulidade, hoje vais-te embora da minha vida, em nome de Jesus. Amém? Hoje, incredulidade, vais saber o teu lugar, que é debaixo dos meus pés, no nome de Jesus. Estão comigo? Então, o rei de Israel estava a apoiar-se numa pessoa pessimista, incrédula, que era o seu capitão. Um rei ver o seu povo passar fome é o mesmo que um pai que não pode dar comida aos seus filhos. Não sei se você já passou por essa situação, mas deve ser terrível você saber que não tem nada para dar aos seus filhos. E aquele rei estava nessa situação, ele era responsável por aquelas pessoas, era responsável por aquela nação e ele não tinha como resolver aquele problema. Então nós vamos ver em 2 de Reis 6:30, diz assim, e sucedeu que ouvindo o rei as palavras desta mulher, que essa mulher tinha-lhe dito que não havia nada para comer, rasgou os seus vestidos e ia passando pelo muro, e o povo viu que trazia cilício por dentro sobre a sua carne. Ou seja, o rei já estava com vestes de quem está de luto, que estava a buscar a presença de Deus, ele já tinha-se vestido de panos de saco, de cinza, ele estava em busca, ele já não sabia mais o que fazer. Ele já estava numa atitude de, o que é que eu faço? Você já esteve nessa situação? Em que você olha e diz, meu Deus, eu não sei o que fazer? Está aqui alguém comigo hoje? Você já esteve nessa situação? O rei estava assim, ele estava sem saber o que fazer. O rei de Israel, ele também tinha outro problema. Eu não quero falar muito não quero perder muito tempo, mas creio que é importante nós entendermos. Se os irmãos forem a 2 de Reis, capítulo 6, vocês vão ver que há aqui uma situação em que este mesmo exército, este mesmo rei Ben-Hadad, ele tinha também queria invadir Samaria, queria invadir o povo de Israel. E havia uma situação, havia este profeta Eliseu, diga comigo, onde está a palavra de Deus, tudo pode acontecer. Então, quando nós lemos 2 de Reis 6, nós vemos que o rei da Síria, ele fazia guerra constantemente contra o povo de Israel. E, a certa altura, sempre que ele preparava uma emboscada contra Israel, eles descobriam. Porquê? Porque o profeta Eliseu, por parte de Deus, sabia dessa emboscada e ele ia contar ao rei de Israel. E o rei mudava as coisas. Então o rei da Síria estava muito chateado. E ele dizia, mas como é que é possível? Sempre que eu preparo alguma coisa contra este povo, eles sabem quem está contra mim. Quem é que dos meus, que sabe os meus planos, está contra mim? E um oficial disse, olha, rei, ninguém está contra ti. O problema é que lá no meio de Israel há um profeta.
E sempre que tu decides uma coisa, sempre que tu preparas um plano, Deus avisa aquele profeta, e aquele profeta conta ao rei de Israel, e as nossas ciladas ficam sem efeito. Uau, quantos querem a palavra de Deus na sua vida? Quando o inimigo ainda está a preparar alguma coisa, já Deus o avisou e você diz, não, em nome de Jesus eu tenho a vitória. Então o que aconteceu? O rei da Síria disse, olhem, então vão e capturem esse profeta Eliseu. Isto é um filme, não é, irmãos? É cinema. Vocês não gostam de ir ao cinema? Ler a Bíblia e ir ao cinema é espetacular. Tem histórias para nós entendermos tudo. Então ele disse, olhem, vão e capturem o profeta Eliseu. E quando eles chegam lá, Geazi, que era o empregado, o moço que estava com Eliseu, quando chega cá fora, vê-se uma grande multidão dos sírios. E ele diz, Eliseu, estamos feitos, vieram capturar-te. E Eliseu disse, calma, diga a alguém que está ao seu lado, calma. Tem tranquilidade no teu coração. Então Eliseu disse, olha, calma. E disse, Deus, mostra aqui ao Geazi os que estão connosco. E então diz que Deus abriu os olhos de Geazi e Geazi viu carros, cavaleiros, anjos, espadas com fogo. Maior era o que estava com Eliseu do que aquele que estava no mundo. Eu não sei se vocês têm consciência nesta manhã, mas maior é aquele que está consigo do que o inimigo que está no mundo. Então o que aconteceu? O profeta Eliseu ora por aquelas pessoas e diz, Deus, fere estas pessoas com cegueira. Eles ficam todos cegos. E Eliseu então leva-os até o rei de Israel. E lá, vocês imaginem a história, eles cegos ali atrás, agarrados uns aos outros para ver onde é que vão, porque eles não veem nada. E Eliseu leva-os até ao rei de Israel. Quando eles chegam ao rei de Israel, o profeta Eliseu diz, Deus, agora abre-lhes os olhos. E eles abrem os olhos. Onde é que eles estão? No campo inimigo. Eles abrem os olhos e, viemos mesmo parar essa Samaria. Agora estamos desprotegidos, não trouxemos nada connosco, vamos morrer todos. E o rei de Israel disse, Eliseu, matamo-los, vamos feri-los. Eliseu disse, não, porque não é assim que o Filho de Deus age. Nós não nos aproveitamos do mal que acontece aos outros. Ai, meu Deus, posso ouvir um amém? Nós, filhos de Deus, não nos aproveitamos do que acontece aos outros. Não vamos dizer, sim, vencemos, mas não vencemos nada, olha, eles foram-nos dados na mão. Então o que é que Eliseu disse? Pelo contrário, diga assim comigo, vamos vencer o mal com o bem. Então Eliseu manda fazer um grande banquete e dá àquele exército sírio. Os irmãos estão comigo? Dá um grande banquete àquele exército sírio. E eles ficam sem saber o que fazer. Queriam matá-lo, acabaram a comer numa mesa. Parece estranho. Eles foram de novo para a sua terra, para a Síria. E diz que por um tempo ninguém mais se meteu. Mas, no capítulo seguinte, nós vemos que Ben-Hadad, o rei da Síria, volta então a fazer das suas. E é a história que nós estamos a ver. Então, entenda, porque é que eu contei esta história? Entenda isto. O rei de Israel, primeiro, estava apoiado numa pessoa incrédula. Diga comigo, apoiado numa pessoa incrédula. Segundo, ele estava magoado com Eliseu. Ele estava chateado com Eliseu, porque Eliseu não o tinha deixado matar o exército sírio da outra vez. Sabe, irmão, eu não sei de si, mas sei de mim. E eu creio que todos nós somos um pouquinho assim. Às vezes questionamos de onde vem a nossa incredulidade. Porquê é que eu não consigo crer? Porquê é que eu não consigo? Porque muitas vezes, primeiro, estamos apoiados nas pessoas erradas, estamos apoiados nas palavras erradas e, segundo, estamos feridos. Posso ouvir um amém? Estamos feridos. Então isso faz com que o amor, porque a Bíblia diz que a fé e o amor andam juntos. Se não há amor a fluir no meu coração, a fé também não consegue fluir. Se você tem o seu coração ferido, se você está magoado, se você está ferido com alguma coisa, é difícil caminhar na fé. Porque a fé e o amor andam juntos.
O que é que aconteceu àquele rei? Estava encostado, estava apoiado numa pessoa incrédula e ele estava também ferido com Eliseu. Então, o que é que o rei de Israel faz? Bem, ele planeia matar o profeta Eliseu. Diga assim comigo, quando alguém está ferido, já não vê nada, esquece tudo. Porque o profeta Eliseu, entenda que antigamente ele apoiava-se no profeta Eliseu. Tanto era que sempre que havia um problema, Deus avisava Eliseu ia contar ao rei e o rei confiava em Eliseu, porque confiava na palavra de Deus. Agora diga comigo, eu posso começar bem, vai irmão, ajude-me, eu posso começar bem, posso começar em fé, mas quando a ofensa chega ao meu coração, quando eu estou ferido com alguma coisa, quando eu me começo a apoiar nas pessoas erradas, a fé já não flui da mesma forma do meu coração. Porque a fé e o amor, diga alguém que está ao seu lado, a fé e o amor andam juntos. Quando há falta de amor, há falta de fé. Será que isto é verdade ou não, irmãos? Quando há falta de amor, há falta de fé. Então, o que é que estava a acontecer com este rei? Este rei manda matar o profeta Eliseu. E no 6:31 nós vemos, e disse assim, me faça Deus e outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. Então, ele chegou àquele ponto, sabe, às vezes as lutas, as dores, ouça isto, irmão, nós às vezes não queremos falar disto, mas é uma realidade na nossa vida. Às vezes estarmos apoiados nas pessoas erradas, ouvirmos as coisas erradas, termos a nossa cabeça cheia de coisas erradas, estarmos ofendidos, estarmos feridos, às vezes diante da situação problemática, ainda com tudo isso no nosso coração, nós entramos quase num estado de ódio, num estado mesmo que a gente já não vê nada, está tão zangado, tão triste, tão amargurado, que deixou que aquilo tudo brotasse dentro de si e se tornasse uma pessoa amarga. Ai, não há aqui amargos hoje, amém? Mas você reconhece isto que eu estou a dizer, sim ou não? E o que é que aconteceu com o rei? Ele chegou àquele ponto de dizer, acabou, vou matar o profeta Eliseu. E claro que Deus alertou o profeta Eliseu. E o profeta Eliseu disse, não vai fazer nada disso. Ninguém me vai cortar a cabeça. E então o que é que ele faz? Aparece diante do rei e dá-lhe a palavra profética. Dá-lhe a palavra de Deus, assim diz o Senhor. Confia, porque amanhã toda a tua situação vai reverter. Diga a alguém que está ao seu lado, amanhã toda a situação da tua vida vai reverter. Alguém crê nesta manhã? Então, veja isto, o rei de Israel, ele deixou de se apoiar num homem de Deus, deixou de se apoiar na palavra de Deus e começou a apoiar-se numa pessoa incrédula. Eu quero dar-lhe um conselho, se me permitir. Precisamos ter cuidado com quem são os nossos conselheiros, a quem damos ouvidos. Também temos de ter cuidado para não nos ofendermos quando alguém que é de Deus nos mostra o caminho. Às vezes as nossas ofensas acontecem porque alguém, vindo da parte de Deus, lhe diz, olha, esse não é o caminho. E a pessoa se ofende. O rei revoltou-se contra Eliseu e deixou de se apoiar nele. Então a pergunta que eu deixei é, em quem é que você se apoia? E você agora diga comigo, não se apoia em pessoas incrédulas. Diga comigo pela fé, eu não me vou apoiar em pessoas incrédulas. Então em quem é que eu me vou apoiar? Diga comigo, apoio-me em Deus e na sua palavra. Diga a alguém que está ao seu lado com todo o amor do seu coração, diga, olha, não te apoies em pessoas incrédulas, que não temem a Deus, que não creem em Deus. Não te firmes nos conselhos daqueles que não amam a Deus, mas apoia-te em Deus e na sua palavra. Onde tem que estar firme a tua fé, a tua vida em Deus e na sua palavra. Deus usou o profeta Eliseu para profetizar a prosperidade e a multiplicação dos recursos em Samaria. Mas o rei de Israel estava incrédulo, contaminado pelo seu capitão. Então Deus usou o profeta Eliseu para profetizar uma mudança de 180 graus no povo de Israel em menos de 24 horas.
Sabe, nós não fazemos ideia do que Deus pode fazer num só dia. Eu quero dizer de novo, você não faz ideia do que Deus pode fazer na sua vida num só dia. Ele pode mudar todo o curso da sua vida. Ele pode mudar a sua história de um momento para o outro. Deus estava a dizer através do profeta Eliseu: olha, tem havido fome em Samaria, mas amanhã vai haver riqueza e prosperidade. Sabe, às vezes você está a passar por uma situação triste, problemática, sem solução. Confia em Deus, porque amanhã Deus pode mudar toda a história da sua vida. Quando Deus intervém na vida de uma pessoa, quando Deus abre quando nós abrimos o nosso coração para Deus e Deus entra na nossa casa, Deus entra na nossa família, Deus entra na nossa vida, Ele pode mudar toda a circunstância. Deixe Deus entrar na sua vida. Diga assim comigo, levanta as suas mãos e diga: Deus entra na minha vida, faz um milagre em mim. Você quer isso? Então, essa foi a profecia do profeta Eliseu para aquele povo. Precisamos também nós de nos apoiar e confiar na sua palavra. E sabe, então, esse capitão, no versículo 2 nós vemos que esse capitão disse: olha, nem que abram uma janela no céu, isso não é possível acontecer. Diga assim comigo: incredulidade. Fora daqui no nome de Jesus. Veja, o versículo 3, diga assim comigo: Deus é o quê? Diga lá coisas de Deus. Maravilhoso, fantástico, mas Ele também é divertido. É divertido? Então veja só, vem a palavra de Deus ao rei, o capitão acha que, não, isso não vai acontecer. Então agora veja a alegria que isto tem. Versículo 3. Estão com expectativa, irmãos? E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade e vamos morrer ali. Se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora e demos connosco no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, tão somente morreremos. Veja só, há filme, está a acontecer ali o rei, o capitão, recebem a palavra de Deus e ele diz: não, isso é impossível. Então lá fora estão 4 leprosos. É dizer assim: ora bem, se nós entrarmos ali, há fome e vamos morrer. Se ficarmos aqui, também vamos morrer. Então, olha, vamos para o exército, vamos lá para o acampamento dos sírios. Se eles nos deixarem viver, vivemos. Se não, olha, também morremos. Morrer por morrer, olha. Olha, é engraçado, não é? Então, lá vão os 4 leprosos, como nós sabemos, homens leprosos, não podiam ter comunhão uns com os outros, eles estavam à porta da cidade, fora. Sabe aqueles rejeitados que ninguém dá nada por eles? Era esses. Então, versículo 5. E levantaram-se ao crepúsculo, dormiram um bocadinho, levantaram-se ainda o sol estava assim a começar a dar os seus primeiros tons, para irem ao arraial dos sírios. E chegando à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia ali ninguém. Agora veja só o que aconteceu. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército. De maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram no crepúsculo e deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos, o arraial como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. Olha, irmão, eu não sei se você se alegra, mas eu imagino Deus a trabalhar a meu favor. Então lá no exército o acampamento dos sírios, os meus inimigos, Deus faz ouvir um som. A imaginar, todos nas tendas a dormir e de repente, e eles, oh meu Deus, carros, cavalos, oh meu Deus, o rei de Israel, disseram eles, alugaram. Eu acho interessante. É do género, eles pediram ajuda ao Egito, eles pediram ajuda aos povos todos, eles vêm todos em demandada, vamos, mas é fugir daqui. Fogem eles. Só que diga assim, era só um som.
Sabe porquê, meu irmão? Quando Deus trabalha a seu favor, até um som faz paralisar o inimigo. Até um som faz paralisar o inimigo. Oh, irmão, enquanto você está a dizer, Pai, ajuda-me. Pai, eu não vejo a solução. Já Deus está a levantar esses cavalos, esse som da vitória. Já Ele está a trabalhar a seu favor. Ah, igreja, você tem que se regozijar nesta manhã comigo e dizer, uau, uau, olha só. E vejam o timing. O timing, eu acho espetacular. Os irmãos alegram-se comigo. É que eu gosto tanto disto. Olhem só o timing. Vem o profeta Eliseu e diz, amanhã, por esta hora, mais ou menos, vocês vão receber o vosso livramento. E um incrédulo diz, não vamos nada. Então diz, pronto, já que este é incrédulo, vamos aos leprosos. Aqueles não dão nada, ninguém dá nada por eles. Se você pensa que ninguém dá nada por si, eu quero dizer, Deus pode usá-lo assim. Você pensa, nunca ninguém gostou de mim, olha, mas Deus gosta. E quando Ele gosta, e quando Ele pega, você pode ser algo poderoso nesta terra. Amém? Diz alguém que está ao seu lado, Deus gosta de ti. Mas não digas gosta, que é menor. Diz, Deus ama-te. Deus ama-te. Uau. Então, continuamos. Então, os leprosos vão ao campo dos sírios. Aquilo está deserto. Os sírios fugiram durante a noite. Olha o timing, não é? Amanhã, por esta hora, vais receber tudo. Entretanto, os leprosos estão a conversar, descansam um bocadito, passa a noite. Assim, pela manhã, eles vão lá. Mas durante a noite, já Deus tinha mandado o livramento. Deus tinha dito, olha, começou a ouvir o som, os exércitos sírios ficaram amedrontados e fugiram. Fugiram e deixaram tudo para trás. Veja só, versículo 8. Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam. E tomaram dali a prata, o ouro, os vestidos e foram e esconderam-nos. Então voltaram e entraram noutra tenda e dali também tomaram alguma coisa e esconderam. Depois no versículo 9 eles disseram, então disseram uns aos outros, não fazemos bem, este dia é dia de boas novas. Este dia é dia de boas notícias. É que aquilo que Deus prometeu Ele cumpre. É dia de boas novas. E Ele diz, é dia de boas novas, não nos calamos. Você quando recebe uma boa nova também não se pode calar, meu irmão. Aqueles leprosos disseram, hoje é dia de boas novas e nos calamos. Se esperarmos até à luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Pelo que agora vamos e o anunciemos à casa do rei. Eles estavam a dizer, olha, é melhor antes que nos aconteça alguma coisa, que isto foi fartura a mais. Antes que nos aconteça alguma coisa, vamos mas é contar ao rei. Uau! Então vamos à minha lição a ver se eu me perdi em algum lado. Não. Então, veja como tudo se posiciona a seu favor quando você crê na palavra de Deus. Quando você está a crer na palavra de Deus, irmão. Eu sei que há ali um incrédulo que você está a perguntar. E o incrédulo? Você já vai ver o que vai acontecer. Mas quantos creem? Quantos creem? Quantos creem? Então diga a alguém que está ao seu lado. Se tu crês, Deus está a posicionar tudo a teu favor. Ao mesmo tempo que Eliseu profetizava, os leprosos decidiram ir ao arraial dos sírios. Acabaram por encontrá-lo totalmente deserto, porque tudo aquilo aconteceu, porque eles ouviram aquele som. E naquela mesma noite, depois de Eliseu ter profetizado, o Senhor operou um milagre. Então eu quero dizer-lhe, mantenha a sua fé. Você não sabe o que é que está a ser preparado a seu favor. Você não sabe enquanto você dobra os seus joelhos e você ora. Você não vê nada, mas Deus está a fazer tudo. Enquanto você está a dizer, não, Deus, eu creio em Ti. Eu não sei o que é que estás a fazer. Eu não consigo ver, mas não faz mal, porque eu tenho a promessa, porque eu olho para Ti, porque Tu, Jesus, és autor e consumador da minha fé, porque eu não vou desistir, porque eu não vou ouvir as palavras negativas, porque eu não vou apoiar-me em pessoas incrédulas. Eu vou crer em Ti, nas Tuas promessas, no que Tu tens para a minha vida. E enquanto Tu clamas, enquanto Tu declaras, enquanto Tu louvas, enquanto Tu adoras, enquanto Tu dizes, eis-me aqui, Senhor, eu vou confiar em Ti. Eis que lá fora Deus está a trabalhar a teu favor. Deus está a preparar este som de um exército e os teus inimigos vão fugir. Amém.
Glória a Deus. Então, às vezes, irmãos, escute isso, às vezes nós estamos no limite de receber o nosso milagre, mas a nossa incredulidade anula a nossa vitória. Seja perseverante na fé, não desista. Diga a alguém que está ao seu lado, não desistas. Diga-lhe assim, mas com muita autoridade, estás proibido. Diga-lhe a outro, estás proibida de desistir. Porque Deus é contigo, porque maior é Deus que está contigo do que o inimigo que está neste mundo. Não desistas da tua casa, não desistas da tua família, não desistas da cura, não desistas de Deus, não desistas, não desistas, não desistas, não desistas. Eis que Deus está a preparar algo enquanto tu oras, enquanto tu louvas, enquanto tu adoras, enquanto tu chamas por Ele, enquanto tu gritas por Ele, enquanto tu levantas as tuas mãos. Deus está a preparar algo poderoso a teu favor. A teu favor, a teu favor, a teu favor. Recebe nesta manhã, enquanto eu creio, enquanto eu louvo, enquanto eu adoro. Eis que Deus está a fazer algo poderoso por mim. Oh! Feche os seus olhos no ato de fé e veja lá se você já não ouve esses cavalos. Você já não ouve esses carros a chegar e o seu inimigo a partir em retirada, a retroceder, a dizer fora daqui no nome de Jesus. Diga isso a esse inimigo, diga isso a esse gigante. Amém? Podem sentar-se mais um pouquinho. Quantos estão prontos para receber a vitória de Deus, amém? Já que o rei de Israel não acreditava no profeta, Deus usou 4 leprosos para dar as boas novas, de que havia fartura logo do lado de fora dos muros de Samaria. Então deixe-me dizer-lhe, cuidado, mais uma vez vou dizer, cuidado em quem você se tem apoiado. Talvez seja por isso que você está a passar por situações complicadas, porque ouviu a pessoa errada, porque ouviu o conselho errado, porque talvez você esteja triste, talvez você esteja amargurado, talvez você não tenha forças para se levantar, porque você está a dar ouvidos às coisas erradas. Aquele rei estava a sofrer porque ele deixou de ouvir o profeta Eliseu e passou a ouvir um capitão incrédulo. Não sei de quem você se rodeia, mas hoje decida, acabou a incredulidade na minha casa, acabou a incredulidade na minha vida, acabou a incredulidade. Aceite a direção de... Não se deixe contaminar por pessoas incrédulas. Aceite a direção de Deus para a sua vida. Creia na sua palavra, creia nas suas promessas, creia naquilo que Jesus já alcançou para nós. Essa tem que ser a única verdade em que realmente nós nos apoiamos. Amém? Então a pergunta é, você crê ou duvida? Essa é a segunda. A pergunta era, em quem você se tem apoiado? Diga comigo, não me apoio em pessoas incrédulas. Eu apoio-me em Deus e na sua palavra. Amém? Vocês estão prontos para o ponto 2? É que são 3. Mas é rápido. Diga comigo, ponto 2. Você crê ou duvida? A segunda diferença entre a vitória e a derrota é se você crê ou duvida. Eu quero dizer, não duvide da palavra de Deus. Diga comigo, eu não duvido da palavra de Deus. O profeta Eliseu tinha profetizado o fim da fome e a abundância na cidade. O capitão do rei duvidou, dizendo que mesmo que Deus fizesse uma janela do céu para chover comida, isso não seria possível. Quando os leprosos vêm dar as notícias dos campos sírios, o rei de Israel também não estava a acreditar que era a mão de Deus e pensava que fosse uma armadilha dos inimigos. Veja só se isto não tem a sua piada, mais uma vez. Pode ser? Então, nós estamos em 2 de Reis, capítulo 7, e nós vemos que no versículo 10, aqueles 4 leprosos disseram, vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade e lhes anunciaram, dizendo, fomos ao arraial dos sírios, eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos atados, jumentos atados e as tendas como estavam dantes. E chamaram os porteiros e estes o anunciaram dentro da casa do rei. E o rei levantou-se de noite. Vamos lá ver se algum de nós pode fazer uma coisa destas, não sei. O rei levantou-se de noite e disse aos seus servos, agora vos farei saber
o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que esfaimados estamos. Pelo que saíram do arraial, esconderam-se no campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos na cidade. Diga assim comigo: é preciso ser incrédulo. É preciso ser incrédulo. Ele tinha recebido a profecia de Eliseu. Eliseu tinha dito que as coisas iam mudar. Ao outro dia, chega-lhe os porteiros dizer: olha, 4 leprosos vieram dizer que lá no arraial dos sírios só há jumentos, só há cavalos, deixaram tudo, não está lá ninguém. Espera lá, eu sei o que é que eles estão a fazer. Eles estão a fingir que não estão lá, esconderam-se, e quando nós formos lá, porque eles sabem que nós estamos fomeados, quando nós formos todos para lá, eles vão nos apanhar. Diga comigo: é preciso ser incrédulo. Eu não sei se você já lhe aconteceu isto, talvez jamais. Você recebeu uma palavra de Deus, você recebeu algo de Deus, começa a acontecer e você diz: não, isto deve ser uma outra coisa qualquer. Talvez o acaso, talvez seja porque, olha, aconteceu porque aconteceu. Não, não deve ser bem. Ou então, você vai ao médico e recebe uma má notícia. Você vem, põe a sua fé, volta ao médico e ele diz: olha, não tem lá nada, tenha certeza, é melhor ir ver melhor. Um segundo exame, se calhar. Talvez um segundo exame, para termos mesmo bem a certeza que aconteceu mesmo. Alguém vem ter consigo e diz: olha, aquele assunto está resolvido. Tenha certeza, vá lá ver melhor, senão... Ninguém é assim, pois não. Incredulidade sobre incredulidade. O rei foi um bocadinho assim. Ele disse: olha, não, de certeza que não foi isso. Certeza que eles nos estão a enganar. Bem, eu não sei de você, mas eu quero pôr a incredulidade fora da minha vida. Há aqui alguém que vai ser a incredulidade fora daqui. Está-me a atrapalhar demais. Então, o profeta Eliseu tinha profetizado o fim da fome. O rei duvidou. Vimos que ele duvidou. Quando os leprosos vêm dar as notícias dos campos sírios, o rei de Israel também não estava a acreditar que era a mão de Deus e pensava que fosse uma armadilha dos inimigos. Parece que o rei se tinha esquecido que mesmo no dia anterior o profeta Eliseu tinha profetizado que naquela hora aconteceria um milagre. Quantas vezes nós ouvimos e conhecemos as promessas de Deus, mas quando algo começa a acontecer, deixamos a incredulidade dominar. Sabe, o problema aqui é que incredulidade gera incredulidade. Quanto mais incrédulo você é, mais incrédulo você é. Está comigo? Incredulidade gera incredulidade. Quanto mais você duvida, quanto mais perto você está dos incrédulos, menos atenção você vai dar à palavra de Deus. A nossa mente sempre vai buscar 1001 razões para o que está a acontecer e nunca vai permitir ver a atuação de Deus. Sabe, o Salmo 1 diz: bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios. Bem-aventurado aquele que não se senta na roda dos escarnecedores. Naquele que está sempre a murmurar, a criticar, a dizer que não é possível, que não é assim, que a igreja é isto, que a igreja é aquilo. Onde é que você se tem sentado, meu irmão? Depois não duvide que a sua fé vai assim, cai a pique. Porquê cai a pique? Porque você está a ouvir o errado. Você está a ouvir o falso. Você tem que se levantar hoje e dizer: está na hora de deixar essa incredulidade sair porta fora e eu vou receber as promessas de Deus para a minha vida. Então, não duvide da palavra de Deus. Agora, diga comigo: eu creio na provisão do Senhor. Da mesma maneira que o profeta Eliseu profetizou, aconteceu tudo. Na hora marcada veio a resposta de Deus. Sabe, o Senhor fez prover para o seu povo e da mesma forma, a qualquer momento, Ele pode abrir e derramar bênção sobre a sua vida. Quantos creem? O rei de Israel só desfrutou das riquezas abandonadas pelos sírios porque um dos seus servos acreditou na profecia e sugeriu que mandasse averiguar. E quando ali chegaram, viram a grande oportunidade que estavam a perder. Vejam o versículo 13. Ainda estão comigo? O rei diz aquilo e então um dos seus servos respondeu e disse: tomem-se, pois, 5 cavalos do resto que ficou aqui dentro, eis que são como toda a multidão dos israelitas que ficaram aqui, de resto, e eis que são como toda a multidão dos israelitas que já pereceram, e enviemos-los e vejamos. Tomaram, pois, 2 cavalos de carro, e o rei os enviou após o exército dos sírios, dizendo: ide e vede.
E foram após eles até ao Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestidos e de aviamentos, que os sírios apressando-se lançaram fora. E voltaram os mensageiros e o anunciaram ao rei. Uau! Havia um homem que crê. Estava ali, não era o capitão, esse era incrédulo, mas havia uma pessoa perto do rei que disse, olha, espera aí, houve uma profecia, não é? Há uma palavra de Deus. Vamos em frente, vamos pelo menos averiguar. Sabe, eu quero dizer-lhe, às vezes nós nos rodeamos das pessoas erradas, mas eu quero dar-lhe um conselho, rodeie-se das pessoas certas. Aquelas pessoas que dizem, olha, anda lá, vai lá ver se não é a promessa de Deus. Vai lá ver se não é aquilo que Deus te prometeu. Porque se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Diga a alguém que está ao seu lado, se Deus promete, Deus cumpre. Diga a outro, se Deus promete, Deus cumpre. Então, o que é que aconteceu? Cumpriu-se na íntegra a palavra do Senhor. Veja o versículo 16. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios. E havia uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo, conforme a palavra do Senhor. Você quer ler o versículo 1 outra vez? O profeta Eliseu disse, amanhã quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, 2 medidas de cevada por um ciclo. A palavra de Deus se cumpriu na íntegra. Diga assim comigo, quando Deus fala, Ele cumpre na íntegra. Aquilo que Ele já declarou sobre a sua vida, as promessas que estão presentes na sua palavra, não são meio-meio, são íntegras, são verdadeiras, são reais, são leais, são verdadeiras porque Ele é real, porque Ele é verdadeiro, porque Ele é justo, porque Ele vela pela sua palavra para a cumprir. Eu não sei em que promessa você se tem baseado, mas eu quero dizer, ela vai se cumprir na sua vida. Diga comigo, incredulidade, fora da minha vida. Fora da minha vida. Eu creio na promessa de Deus na íntegra sobre mim. Então eu quero perguntar-lhe hoje, qual é a sua posição neste tempo? Você vai crer ou duvidar? Com a esquerda crê, com a direita duvida. Quantos crê? Quantos duvidam? Ei. Com a esquerda crê, vá. Com a direita duvida. Quantos creem? Quantos duvidam? Então. Mas é... Quantos creem? Quantos duvidam? Quantos creem? Ainda duvida. Vamos lá outra vez. Quantos creem? Quantos duvidam? Ainda. Vamos lá. Quantos creem? Quantos creem? Quantos creem? Quantos creem? Quantos creem em Deus e na sua palavra? Diga ao que está ao seu lado, crê na palavra de Deus e as suas promessas se cumprirão. Sabe, nós não temos a noção. Diga a alguém que está ao seu lado, tu não tens a noção das coisas que nós perdemos da parte de Deus por causa da nossa incredulidade. Se você for como eu, faça assim, a incredulidade. Incredulidade, às vezes tu vens aqui bater à porta. Creia nas promessas de Deus e seja fiel, que Deus pode fazer o impossível por si. Você tem acreditado ou tem duvidado? Se você diz, às vezes eu duvido, hoje você vai dizer comigo, incredulidade, põe-te a andar da minha vida. Em nome de Jesus, eu não te quero mais. Eu não vou mais abraçar a incredulidade. Eu vou abraçar as promessas de Deus para a minha vida. E o terceiro e último ponto, terceiro e último ponto é, como é que você vê? Diga aí a alguém que está ao seu lado, como é que tu vês as coisas? Como é que tu olhas para as coisas? Vocês estão a pensar, como é que eu vejo as coisas? Vamos ao capítulo 7, versículo 2. E agora vamos ver o que aconteceu com aquele. Vocês estão assim, o que é que aconteceu com o capitão? Capítulo 7, versículo 2 diz assim: porém um capitão em cuja mão o rei se encostava respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso. E ele disse, o profeta Eliseu, eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. Faça comigo. A terceira diferença entre a prosperidade e a derrota é como é que você
vê. Então o meu conselho primeiro é, não olhe de forma carnal. Diga a alguém que está ao seu lado, não olhes para as situações da vida de forma carnal. Sabe, o capitão do rei não tinha uma visão espiritual, certo? Quando ele ouviu uma palavra de Deus, ele duvidou. Ele olhou de uma forma carnal para a coisa. Ele disse, não é possível, não é lógico, não é possível que amanhã tudo mude. Não é possível. É assim ou não é? Logicamente, racionalmente, carnalmente, não é possível. Não é assim que as coisas acontecem. Não é... Ele devia pensar, pronto, agora a coisa nós temos que derrotar primeiro os sírios, depois temos que ter estratégias para levantar a economia do país. Diga assim comigo, incredulidade, sai da minha vida. O capitão do rei não tinha uma visão espiritual, por isso quando Eliseu falou que haveria grande abundância de alimento, não conseguiu nem imaginar isso. Esse mesmo capitão foi escalado pelo rei para abrir a porta da cidade para o povo passar. Querem ler? Vamos ler o versículo 17. Vamos ler juntos? E puseram o rei à porta o capitão em cuja mão se encostava. E o povo atropelou na porta e ele morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descer a ele. Diga assim comigo, a incredulidade mata. Aquele homem não creu na palavra de Deus. E o que é que aconteceu? O profeta disse, olha, tu vais ver, tu vais ver a abundância, mas tu não vais desfrutar dela. E quantos de nós, por causa da incredulidade, até vemos acontecer, mas não desfrutamos das promessas? Está realmente a acontecer o que Deus falou, mas eu não faço parte daquilo. Quantas pessoas se desviam dos caminhos de Deus e depois a promessa lá à frente se cumpre e ela diz, eu agora não faço parte. Uau! Vocês queriam um destino final para o capitão um pouquinho mais alegre. Diga assim comigo, a incredulidade mata. A incredulidade, e eu vou dizer-lhe porquê. Este mesmo capitão foi escalado pelo rei para abrir a porta da cidade para o povo passar, mas a multidão foi tão grande que ele foi atropelado pelo povo. Porque ele não conseguiu ver com os olhos espirituais, também ficou somente a olhar quando se cumpriu. Sabe, a incredulidade é pecado aos olhos de Deus. A Bíblia fala-nos do povo de Israel. Eu pedia para vocês colocarem em Hebreus capítulo 3 e versículo 19. Muitos de nós conhecem a história de Israel, do tempo que eles estiveram no deserto. Mas a Bíblia é clara em dizer, e vemos que não puderam entrar na terra prometida. Porquê? Leia você, irmão. Por causa da sua incredulidade. Pessoas que estiveram anos e anos e anos e anos à volta literalmente do deserto, não entraram na terra prometida. O próprio Deus disse, acabou, esta geração não pode entrar na terra prometida. E acabaram por não entrar por causa da sua incredulidade, irmão. Porque a cada milagre eles duvidavam. Porque Deus fazia um milagre e a seguir eles reclamavam. Oh, irmão, não sei de si, mas eu quero parar de reclamar. Eu quero parar de duvidar. Está aqui alguém que diz, eu quero parar de reclamar, de duvidar. Eu não quero mais ser incrédulo. Eu quero crer no poder de Deus. A Bíblia fala-nos então desse povo que por incredulidade não entraram na terra prometida. E toda uma geração morreu sem ver a promessa de Deus cumprida porque duvidaram. A questão é, você quer ver a promessa se cumprir ou vai ficar preso à incredulidade? Quantos querem ver a promessa se cumprir? Você vai desfrutar da bênção ou vai ser atropelado pela sua própria incredulidade? Sabe, aquele homem foi atropelado por um povo que creu. E ele não pôde desfrutar porque ele não creu. Então, o meu último conselho para si é, abra os olhos espirituais. Diga a alguém que está ao seu lado, anda por fé e não por vista. Nesta terra, diga-lhe assim, nesta terra, se queres viver bem, tens uma decisão a tomar, andar pela fé. Porque se andas pela vista, vais morrer na praia. Vais ficar por ali, irmão. Porque nós somos chamados por Deus para andarmos a viver uma vida de fé em fé. Sabe porquê que Deus nos deu a fé? Porque Ele sabia que nós não nos aguentávamos nesta terra sem ela.
Irmão, o pecado entrou no mundo e estragou todo um plano divino. Mas Deus é tão bom, tão misericordioso, que Ele envia seu Filho Jesus. E depois que Jesus parte para a glória, Jesus parte e Ele ressuscitou e está vivo, Ele envia-nos também o Espírito Santo. Para quê? Para nós nunca mais estarmos sozinhos, irmão. Se você pensa nesta terra, se aguenta a viver sozinho, que se aguenta sem fé, que se aguenta, eu quero dizer, não se aguenta. Por isso olhamos para o mundo e vemos tantas coisas. Talvez você esteja aqui e já pensou em suicídio, já pensou em acabar com a sua vida, já pensou em fazer algo louco. Eu quero dizer, isso acontece porque nós não temos o Espírito Santo. E quando nós temos o Espírito Santo na nossa vida, é Ele quem nos dá força para vencer. É Ele quem nos dá as forças para continuar. É Ele que nos dá aquela capacidade de dizer: vai, meu filho, vamos mais uma milha. Vamos, avança, não desistas, porque ainda há algo poderoso para eu fazer contigo. Você pode dizer: amado Espírito Santo, vem sobre a minha vida. Então, abra os seus olhos espirituais. O rei de Israel mandou pessoas ir ver o que estava a acontecer e por isso ele também recebeu a vitória. Assim que os mensageiros trouxeram a boa notícia, todo o povo foi desfrutar da abundância que os esperava. Quando o povo saiu em busca das recompensas, é porque estavam a acreditar na promessa de Deus. Por isso viram e receberam. Aquele capitão incrédulo viu a abundância, viu o milagre, mas não pôde desfrutar dele. E sucedeu exatamente o que Eliseu tinha profetizado. Sabe, muitas pessoas não conseguem ter uma visão espiritual. Vamos ver o que é que diz em 1 Coríntios 2,14. E vocês podem subir, por favor, estou quase a terminar. Digam aleluia. 1 Coríntios 2,14 diz: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Sabe, Deus nunca disse que você vai compreender tudo o que Ele vai fazer. Aí está o choque com a nossa realidade. É que você e eu não entendemos nada do que Ele faz. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura. Não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Só quando você anda no Espírito, só quando você anda pela fé, é que você então diz: olha, eu não compreendo, mas eu discerno-as. Eu não posso entendê-las, mas eu discerno-as espiritualmente. Porque discernimento é muito diferente de você entender. Então o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura. Alguém já lhe disse: isso é de loucos. Alguém que está aqui nesta manhã e diz: olha, eu também já pensei assim, isto é tudo maluco. Eu já pensei. Meu Deus, quando eu cheguei à igreja eu pensava: mas o que é que se passa com esta gente? Mas o que é isto? Alguém que pensa assim, ou pensava algures estranhamente lá atrás: todos nós, não é? Mas o que é isto? Porque o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque elas se discernem espiritualmente. Então nós precisamos de aprender a contemplar as maravilhas que Deus tem reservado para as nossas vidas. Decida nesta manhã andar por fé e não por vista. Deus não quer que você fique somente a olhar de longe e a ser pisado, atropelado pela sua incredulidade. O Senhor tem bênção para a sua vida também. Sabe, após a morte de Jesus morreu, ressuscitou e apareceu aos discípulos. Mas Tomé não estava lá quando ele apareceu. E então quando os discípulos lhe contaram: olha, nós vimos o Mestre, ele está vivo. Ele disse: eu não acredito. Diga assim comigo: é preciso ser incrédulo. 3 anos com ele, a vê-lo fazer milagres, maravilhas, a ver tudo o que ele faz. Quando lhe dizem: olha, o Mestre ressuscitou. Tenho que ver isso. Você não é assim, pois não? Há aqui algum Tomé? Não é de nome, é um Tomé. Um Tomé assim meio... Não, os irmãos até têm medo de pôr a mão no ar. É que Tomés não há aqui. Diga assim comigo: Tomé não há aqui. Ou seja... Na minha fé, de nome pode haver muitos Tomés, mas nós não somos Tomé, não é? Mas a Bíblia diz que Tomé disse: não, eu tenho que ver, eu tenho que tocar, eu tenho que experimentar isso. Então Jesus, na sua infinita omnisciência, misericórdia e amor, aparece e diz: queres ver? Toma, vê. Queres tocar? Toca. E ele ajoelha-se e diz: Senhor meu e Deus meu. E ele disse: porque crês, porque viste, creste.
mais bem-aventurado é aquele que não vê, mas crê. Porquê? Porque ele não vê com os seus olhos físicos, mas ele crê no seu coração. E Jesus disse: mais bem-aventurado, mais afortunado, mais abençoado é aquele que até não vê. Eu não vejo nada, Deus, mas eu sei que Tu estás a trabalhar a meu favor. Eu não vejo nada, Deus, mas eu sei que lá fora, perto dos meus inimigos, está a ressoar um som. Ah, sim, os meus inimigos vão correr e fugir. Os gigantes que se levantaram diante de mim vão correr e fugir. A doença que disseram que estava no meu corpo, ela já está a ouvir os cavalos. Oh! Aquele problema familiar que está a incomodar-me, que está a aprisionar-me, esse inimigo que está por trás, esse diabo já está a ouvir o som dos cavalos, dos exércitos de todos. Ele até já está a imaginar, isto deve ser, eles conseguiram comandar o céu inteiro. Veio os anjos, os arcanjos, veio tudo a teu favor. Jesus disse: mais bem-aventurado é aquele que não vê, mas ele crê. E hoje a minha chamada, ou a chamada de Deus através desta mensagem para todos nós, é: chega de incredulidade. Está na hora de tu veres o poder de Deus na tua vida, mas isso só vai acontecer quando tu mudares a tua linguagem, quando tu mudares aquilo que tu vês, quando tu mudares aquilo em que tu te apoias. Não te apoies na incredulidade, não te apoies nessas palavras que te foram lançadas, não te apoies naquilo que não é a palavra de Deus. Hoje decide: eu só ouvirei aquilo que Deus diz sobre mim. Então Deus não quer que você só olhe e fique a contemplar a bênção dos outros. Deus quer dar-lhe a si também, mas você precisa de ser bem diferente daquele capitão. Veja só, o capitão em que o rei se apoiava abriu as portas para o povo passar e o povo passou a correr. Aqueles que creem na bênção, creem na promessa, eles correm. Ninguém me para, eu creio, e lá vão eles desfrutar da bênção. Mas o incrédulo foi atropelado por aquelas pessoas. Sabe, a mim me choca o que a incredulidade pode fazer a uma pessoa. Eu não sei qual tem sido o estado da sua vida, mas se tem sido incredulidade em algum ponto da sua vida, está na hora de você dizer: incredulidade, não me vais esmagar mais. Chega, no nome de Jesus. Deus quer operar maravilhas na sua vida. Então não fique somente a olhar, a analisar, a julgar, a pensar: será possível? Como é que estás a fazer isso? Mas o médico disse, mas não sei quem disse, mas isso é mesmo possível? Olha só o que está a acontecer. Vê, olha, está tudo aqui. Vá e experimente o melhor de Deus para si. Atreva-se a crer. Atreva-se a crer. A vida espiritual vive-se por experiências de fé. Sabe, nós não podemos viver uma vida com Deus sem Deus. Verdade? Como é que eu posso viver uma vida com Deus, mas eu tiro Deus da equação? E a Bíblia nos mostra como é que nós chegamos a Deus. É que tudo se liga. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Em vez de agradar, nós podíamos dizer tudo. Sem fé é impossível entrar em sua presença. Sem fé é impossível crer. Sem fé é impossível acreditarmos que Ele pode. Sem fé é impossível estarmos com Ele. Porquê? Porque é necessário que aqueles que se aproximam dEle creiam que Ele existe. E que vai recompensar aqueles que o buscam. Na nossa humildade dizemos: não quero recompensa. Não, Deus está a falar de te dar a bênção de Deus sobre a tua vida. Claro que tu queres, tu precisas dela, irmão. Tu não só queres, tu precisas dela. Não para exaltação, mas porque nesta terra nós, se não tivermos a bênção de Deus, estamos debaixo da maldição. Quem quer andar em maldição? Alguém quer? Ninguém quer. Então diga assim comigo: eu quero a bênção de Deus. Então, a fórmula é simples. A vida com Deus não pode ser sem Deus.
Como é que eu chego a Deus? Pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, eu só posso viver com Deus através da fé. Ser incrédulo, e entenda isto, incredulidade é o contrário da fé. Ou eu creio, ou eu não creio. Não há meias medidas. Até vou dizer mais, não há aquela coisa que nós às vezes queremos da compreensão de Deus. Nós queremos que Deus nos compreenda. Diz assim, oh Deus, eu tenho fé, mas compreende que é um pouquinho difícil, percebes, Deus? Você não é assim? Eu sou assim, muitas coisas da minha vida, estou a aprender a não ser. Há alguém comigo? É que nós às vezes queremos e dizemos, Deus compreende-me. Deus sabe que é difícil. Deus compreende-me. Não, meu irmão, Deus não compreende. Deus dá-lhe as regras. Deus dá-lhe o caminho. Meu filho, queres agradar-me, queres andar comigo? É pela fé. Tu não vais compreender tudo, tu não podes julgar tudo, tu não podes saber tudo, tu não podes querer perceber tudo o que acontece, tu só tens que caminhar pela fé. Porque sem fé, diga ao seu irmão, sem fé, tu e eu não vamos poder agradar a Deus. Então a pergunta é, como é que você tem olhado para a sua situação? Como é que você vê as circunstâncias da sua vida? Na carne? De uma forma carnal? Ou hoje você diz, eu vou aplicar as lentes de Deus, os óculos de Deus e olhar pela fé. Amém? Aí no seu lugar você pode baixar a sua cabeça, talvez deixar os seus apontamentos, o seu telemóvel, a sua Bíblia. E eu quero terminar esta mensagem dizendo, Deus quer trazer vitória à sua vida. Deus quer trazer vitória à sua casa. Mas eu vou deixar-lhe então os 3 conselhos principais. Precisamos ter cuidado em quem nos apoiamos, para não nos apoiarmos em pessoas incrédulas, mas sempre em pessoas de fé e na palavra de Deus. Também aprendemos que não podemos duvidar, mas sempre, sempre acreditar na palavra de Deus. E além disso, devemos abrir os olhos espirituais para ver o impossível que Deus tem para nos dar. Então eu quero dizer, deixe Deus dar-lhe a vitória. Eu vou convidar aqueles irmãos que dizem, eu não sou como aquele capitão. Eu não quero ser atropelado pela minha incredulidade. Eu quero viver uma vida de fé. A ficar de pé nesta manhã. Se você diz, eu não quero ter esse nível, ou seja, eu não quero ter essa característica daquele capitão. Eu quero dizer, acabou a incredulidade. Eu quero viver pela fé. Fique de pé nesta manhã. Feche os seus olhos aí no seu lugar e vamos começar por pedir perdão a Deus. Eu disse que a incredulidade é pecado. Porquê que é pecado? Porque nos afasta de Deus. E tudo o que nos afasta de Deus é pecado. A incredulidade, irmãos, podemos às vezes não querer perceber isso, mas a incredulidade é dizer a Deus que Ele é mentiroso. Você pode olhar para mim um pouquinho? É ou não é? Se você está a dizer a Deus, eu não creio, eu não consigo crer, você está a dizer, Deus está a dizer, ok, então eu sou mentiroso para ti. Custa-nos, mas Deus não é mentiroso, irmão. Diga comigo, Deus não é mentiroso. Nós humanamente achamos que dizer essas coisas aos outros é uma coisa ligeira. Desconfiarmos de alguém é extremamente normal. Mas você não pode pensar que Deus é um ser humano, meu irmão. Deus não mente. Amém? Deus prometeu, Ele vai cumprir. Só que entenda isto. Aquele capitão ouviu a mesma promessa. Estão cá? Aquele capitão ouviu a promessa em primeiro plano. O povo não ouviu a promessa como aquele capitão ouviu. Só que diante de uma promessa, você pode ser um capitão incrédulo ou você pode decidir crer. Todos ouviram a promessa, amém? O capitão ouviu a promessa, o rei ouviu a promessa, mas ele permitiu que a incredulidade dominasse o seu coração. E isso fez com que ele não desfrutasse da bênção. Amém? Então, incredulidade também é uma decisão do nosso coração. Sou eu que decido ser incrédulo. Sou eu que decido não crer. Então hoje, se você está
está convencido e convicto de que incredulidade é pecado, você pode levantar a sua mão e dizer: Pai, eu te peço perdão pelo pecado da incredulidade.